galera! Estamos aqui no programa Radar do Movimento. E como vocês podem ver, estamos utilizando máscara, retomamos novamente para a fase vermelha, onde vários estabelecimentos estão fechados. Mas hoje eu quero falar de um assunto importantíssimo, que são as nossas crianças. Como que está sendo, né, a rotina das crianças agora em casa? E eu trouxe uma convidada mega especial e especialista no assunto, que tem uma vivência prática e fez um projeto incrível. Então, teve um problema, ela trouxe a solução, que é a Lídia Cardomani. Tudo bem, Lídia? Tudo bem, muito prazer, viu? Estou muito feliz de você estar aqui no nosso programa, né? Que é voltado totalmente para o movimento e vai ser muito especial falar um pouquinho das nossas crianças. Conta um pouquinho para a galera, para os nossos espectadores, sobre a sua formação, porque você é professora universitária, qual que é a sua relação com as crianças também? Fala um pouquinho da sua formação para gente. Tá joia. Minha formação inicial é em dança, né? Então, antes de ir para a educação física, eu já, desde os 6 anos, praticava dança, comecei a dar aulas de dança e segui nesse caminho. E depois escolhi pela educação física, né? Fiz o curso de educação física, pouco tempo depois, eu me formei em 2012, em 2015 surgiu a oportunidade, né, de entrar como professor temporário na Universidade de Taubaté, foi onde eu iniciei nessa área acadêmica. Fiz especialização em educação física escolar e artes, e dentro da universidade, né, comecei a lecionar disciplinas voltadas à dança e à ginástica rítmica, ginástica artística, e comecei a estudar um pouquinho do que é a ginástica para todos. E aí surgiu a oportunidade na universidade de eu começar a trabalhar com programas de extensão, com projeto de extensão, né? Nós temos um programa que se chama PAFES, e já atendia com aulas de ginástica artística. Só para a galera saber, como o público às vezes não entende, explica só um pouquinho a diferença da ginástica artística, ginástica rítmica, só para a gente ir dando continuidade no nosso assunto. Tá bom. Só explica essa diferença para a galera. As ginásticas mais conhecidas, né, que nós temos é a ginástica rítmica, e eu falo que o jeito mais fácil da gente entender são com aparelhos manuais, né? Então, a bola, a fita, as massas, o arco, é mais fácil para a gente visualizar. A ginástica artística, da conhecida Daiane dos Santos, né? Tem a trave, tem as argolas. Então, eu acho que dessa maneira fica um pouco mais claro. Perfeito. E aí eu comecei a estudar um pouquinho do que é a ginástica para todos, né? Eu também não conhecia, fui entrar nesse universo aí faz mais ou menos uns 5 anos. E a ginástica para todos, ela é uma prática que ela não é competitiva, ela é de apresentação e, como o nome diz, não tem limites para a sua prática. Então, todo mundo que quiser participar pode. Não precisa ter experiência anterior. Ela é coreografada, então existe um misto de dança, né? E eu posso utilizar, ela contempla várias modalidades. Então, depois tem a acrobática, de trampolim. Eu posso fazer um misto dentro da GPT de todas essas práticas. E aí comecei a fazer um trabalho assim na Unital, né? Então, eu trabalho com crianças de 6 a 16 anos lá, no programa de extensão, né? A gente atende em média 40 alunos. É um programa assim, como funciona? É gratuito? É gratuito. População? Olha só, que é aberto para a comunidade, isso. Mas, assim, a procura sempre foi tão grande que a gente sempre fechou o nosso limite máximo de alunos ali e a gente não conseguia atender mais gente. Comecei um grupo também que se chama Ginástica Unital, que é um grupo universitário que leva o nome da universidade, né, em festivais, e participamos aí, temos 3 anos, um pouquinho mais de grupo, e já fomos para festivais nacionais, a nível internacional, aqui no Brasil mesmo, quando aconteceu. Olha só. Isso. Então, assim, cada vez fui me inserindo mais dentro dessa área, né? E aí, no ano passado, né, paramos, né, por conta da pandemia, muda um pouco a nossa situação, né? Com a universidade, a gente continuou ainda, mas de outras maneiras, através de vídeos, né, de forma remota. E como você falou, eu senti... A parte teórica, assim, seria mais, né, com a universidade mesmo. Também parte prática, mas a gente foi conciliando isso por vídeo. Então, assim, os alunos aprenderam a editar vídeo, né? Não só nós, professores, mas eles também, e a montar. Dentro das minhas disciplinas, os alunos muitas vezes montaram sequências coreográficas através de vídeo, e saíram coisas excelentes, assim, muita
coisa bacana Que mesmo. legal. Eu fui surpreendida, assim. É claro que a gente sente muito, né? O fato de não estar perto, de não estar próximo, de não ter esse contato. Mas, por outro lado, muita coisa boa saiu também, Sim. né? E aí eu senti a necessidade de começar algo, né? Eu já queria há muito tempo começar algo com o meu nome, né? Que eu pudesse levar mais a minha cara e a minha forma de trabalhar. E eu me apaixonei pela ginástica para todos. Apesar de eu ser da dança, né? Eu acho que eu entendo ela assim como muito pedagógica, né? A forma com que eu posso levar ela para o meu aluno. Fora o quanto esse ambiente, o palco, o fazer movimentos diferentes mexe com a autoestima da criança, do aluno. Então, eu me encantei, assim. Desde que eu comecei a estudar, eu me apaixonei e não quis sair mais. E aí eu Essa comecei... vivência motora mesmo, né? De várias formas. Sim. E não só do experimentar a ginástica, mas, assim, dentro da ginástica para todos, não existe uma regra técnica. Eu preciso de um grupo que esteja todo no mesmo padrão. Não. Cada um vai vencer as suas limitações e vai melhorando gradativamente, dentro do seu tempo. Não existe algo que limite um aluno tem menos habilidade, ele não pode participar. Não, muito pelo contrário. É importante que todos participem, que todos experimentem. É muito mais pela vivência, né, do que pelo resultado final em si. Olha só que interessante. É o caminho mesmo. Isso. E aí eu comecei uma equipe, né, com meu nome, se chama Jean Lídia Cardamone, e comecei a oferecer aulas nas casas das crianças. Olha que incrível! E quando eu lancei isso, assim, foi muito incrível, porque eu lancei isso num dia à tarde, à noite eu estava com as minhas turmas todas fechadas para aquela semana, né? Existia uma procura muito grande. Os pais, uma necessidade dos pais de conseguir atividade para essas crianças que estavam muito em casa, né? E eu falo que assim, eu sinto pelos meus filhos, né? Que estão muito em casa. Sim. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Ano passado, eu cheguei a 20 alunos de personal. Olha só. Isso porque, assim, conciliando com a universidade ao mesmo tempo, né? E eu atendi assim, uma casa era uma aluna, na outra casa às vezes tinha 2 irmãs, ou juntava os primos e fazia só que junto. Interessante. Isso. E foi bem bacana, assim. É claro que a adaptação do espaço, né? Tinha lugar que eu trabalhava no estacionamento, na outra... choveu, vamos para a sala da casa da família, sabe? Arrasta os móveis e faz ali. Tinha condomínio que tinha um espaço melhor, né? Eu levava tatame, alguns materiais, que é claro que é diferente de uma sala de ginástica, né? É diferente. Então, eu me adaptei a esses... Que baita experiência, né? Sim, foi incrível. E aí, assim, como ela é de apresentação, né? Eu tinha que finalizar aquele ano com esse resultado final, né? Então, eu já tinha participado com o Grupo Ginástica Unital de um festival que um grupo da USP fez, né? Um grupo de ginástica para todos, que foi online. Então, já foi nesse formato, a gente já experimentou. Esse festival que eu participei não foi ao vivo. Na época, ele foi assim, a gente enviava os vídeos e era passado naquele horário marcado e a gente interagia. Mas o meu eu fiz ao vivo, fiz pelo Zoom. Então, as crianças, os pais arrumaram a casa, enfeitada, teve família que se reuniu, foi super legal. Muito legal, isso fez muito bem. Foi muito legal. E as crianças, assim, se sentiram muito bem. Eu tenho relatos, assim, através de mensagem, de alunas, logo depois do se apresentar, sabe? Como se sentiram. Nossa, professora, eu achei que eu não ia conseguir, eu ia cair, mas foi lindo, eu adorei, sabe? Assim, muito legal essa experiência, os pais gostaram muito. Então, foram 10 coreografias nesse dia, né? Cada abria o Zoom da casa, né? daquela família e apresentava. É claro que existe aquela coisa às vezes a internet não funciona tão bem. Sim, isso. Mas foi super legal, assim, super bacana. Mas aconteceu, né? Aconteceu, isso. E é muito interessante porque, novamente, né? Estão todos em casa e você tem ideia de como vai ser daqui para frente, quais são os seus planos. Então, nesse ano de 2021, eu mudei um pouquinho a minha estratégia, né? Porque, assim, os pais preferem esse atendimento em casa. Para eles é muito melhor.
Mas para minha vida ficou um pouco mais corrido, porque os meus filhos também não estão indo para a escola, né? Então, às vezes é difícil levá-los comigo. Aconteceu ano passado algumas vezes. Eles foram. E assim, a minha menina já é ginasta, né? Ela faz junto já. E aí, esse ano eu tô num outro formato. Eu fui para uma academia aqui em Taubaté, Academia Biofit. Então, a gente fez uma parceria. E eu estou lá na academia atendendo a alguns desses alunos que optaram por ir para a academia, né? Nem Sim. todos, tem pais que ainda se preocupam muito com toda a preferem ficar em casa, né? Mas tem continuado, assim. A minha ideia é continuar, é aumentar esse grupo de alunos e eu vejo o quanto faz bem para eles. Já fiz um projeto também, acho legal falar, já que estamos falando de criança, né? Sim. Que foi uma parceria Unital Prefeitura de Taubaté, que nós trabalhávamos com ensino infantil. Então, uma turminha de 5 anos, né? Que legal. E nós temos alguns bolsistas da Unital, eles me ajudavam nessa aplicação, eu dando todo o respaldo. Isso foi no ano de 2019, ano passado foi através de vídeo também, foi remoto. Mas, assim, ela é possível em qualquer idade, né? Assim, infelizmente, na nossa região aqui, né, do Vale, ela ainda é pouco divulgada. Pouco mesmo. Porque, assim, é diferente de algumas modalidades, por exemplo, a ginástica rítmica. Tem escolinhas, né? Mas chega uma hora que restringe um pouco essa criança, ou ela não tem tanta habilidade, ou fica muito puxado, né? Fica puxado. Nem sempre a criança se sente à vontade. E na GPT, a ideia não é fazer com que fique difícil, mas é proporcionar prazer, né? Uma das características da GPT é que seja uma prática prazerosa, né? Um ambiente gostoso de estar entre amigos, né? E eu percebi que para as crianças, assim, foi fantástico essa troca. Essa troca de poder fazer isso, né? E assim, foi legal ano passado, que estava só remoto, né? E aí eu tenho uma página no Instagram e eu ia postando lá, vídeo de uma turma, vídeo da outra. Então, teve meninas que ficaram amigas sem se conhecer, né? Olha só que Porque legal. uma curtia a foto da outra e na hora da apresentação foi a mesma coisa, sabe? Assim, elas se sentiam próximas já, porque estavam fazendo a mesma prática, né? E elas viam vídeos uma da outra, então foi super, super legal. Nossa, e assim, na sua opinião, né? Com toda essa situação, as crianças que não tiveram essa vivência motora, né? A gente fica pensando muito no, por mais que tá distante, mas o que vai acontecer, né, com essas crianças, assim, na sua visão? Essas crianças tiveram essa vivência motora e, querendo ou não, a cobrança hoje em dia das crianças, adolescentes, é vestibular, vestibular, vestibular. Sim. Então, as pessoas esquecem da vivência motora com o cognitivo, né? Sim. E a criança, ela tá sendo, assim, forçada a só pensar na teoria, no vestibular, Sim. e não tá tendo quase nada de vivência motora, né? Eu entendo que, assim, nossas crianças estão ficando sedentárias, né? O relato de alguns pais foi principalmente em relação ao ganho de peso nesse período. Olha só. Né? Então, eu tenho alunas que não estão num peso muito acima, mas que têm colesterol, e aí vieram atrás de novo dessa atividade. Alto. Isso, por conta disso, né? E eu acho que, assim, você falou do motor do cognitivo, mas tem também a parte psicológica, a parte afetiva, né? Da criança estar fazendo algo que gera prazer, né? Que ela pode extravasar em algum momento, né? E vamos sentir muito em relação ao motor, por quê? Porque elas estão só em casa, né? Elas só sabem jogar videogame. E é uma realidade, assim, mesmo eu, como profissional da educação física, muitas vezes o meu filho está em casa e está assistindo TV, e está na frente do tablet, né? Nem sempre a gente consegue colocar eles ativos. Então, quanto mais momentos eu puder proporcionar, melhor, né? Agora a gente tem que pensar muito em relação a isso. Em relação a isso. Explica um pouquinho pra gente, assim, tentar visualizar como que é feita a estrutura, né, das suas aulas. Das aulas. Como que é feito, se tem música, como que é a estrutura da sua aula. Legal, tá. Durante as aulas, né, como eu falei, eu trabalho algumas áreas dentro da ginástica, né, então os movimentos gínicos que nós chamamos, eles são muito importantes. Mas não só eles, então eu vou trabalhar força, flexibilidade, agilidade, e aí eu vou entrar de forma prioritária nesses movimentos da ginástica, né? Falando de forma bem simples, a bananeira, a cambalhota, né? E a gente vai colocando para os alunos variedades. Eu sei fazer um rolamento para frente, agora faz um rolamento para trás. E vamos variando, né? E dentro de uma mesma turma, quando eu tenho, sei lá, 4, 5 alunos,
Eu tenho níveis diferentes, mas eu coloco uma meta para cada aluno. Então, a sua estrela ainda não está saindo, vamos fazer estrela. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, e eu percebo que em alguns momentos as crianças às vezes não participam dessa forma, que só faz movimento por um lado. E eu sempre estimulo a fazer dos dois lados. A estrela, por exemplo, só faz do lado isso, direito. porque a gente costuma fazer de um lado que é mais fácil, né? Quando a criança aprende. Então, eu sempre estimulo. E aí, eu sempre faço um aquecimento, né? De uns 10, 15 minutos, pensando no aeróbico. Depois eu vou para esses movimentos específicos, né? Sempre aumentando o grau de complexidade a cada aula, mas não tem nada que faça o aluno, se ele não avançou, ele não acompanha. Não, é cada um no seu limite, né? E então a gente pega esses movimentos mais específicos, né? Faz um trabalhinho de força também, que é importante. E depois, mais para o final da aula, a gente vem mais na parte de flexibilidade. Sempre gosto de fazer com eles alguns movimentos da ginástica acrobática, ou a ginástica acrobática, onde eu faço pirâmides humanas. Ah, que legal! E aí a gente monta, faz umas fotos no final da aula, né? E é super legal. Então a gente faz poses, né? Assim, para que eles aprendam aquele movimento, muita coisa. E para que entendam também essa relação. Tudo isso com muito cuidado agora, né? Nessa época, álcool em gel o tempo todo, Sim. todo mundo de máscara. Então a gente, assim, quando é necessário fazer essas movimentações em conjunto dessa maneira. Outra coisa que é muito importante na ginástica é que eu não posso colocar um aluno para fazer um movimento que ele nunca realizou sozinho. Então, nós falamos que a gente tem sempre o professor ou um colega fazendo proteção, né? Porque tem aluno que tem medo de alguns movimentos, né? Então, eu já peguei aluno que falou assim, eu não posso fazer cambalhota, porque a minha mãe falou que quebra o pescoço. Né? Olha só, já tem ali uma crença na criança. E aí trava a criança, ela não consegue realizar. E uma coisa que eu tenho muito cuidado se ela faz o movimento e ela se machuca, ela vai criar um trauma ali. Então, toda vez, assim, eu conscientizo muitos alunos disso. E é legal que eles já não se arriscam depois, eles já sabem os limites, sabe? Então, vai fazer sempre com o professor perto, segurando, fazendo a proteção do movimento. E aí, depois, quando eles vão fazer sozinhos, né, alguns até treinam em casa, às vezes, eles já estão seguros dos movimentos, sabe até onde pode ir, né, sabe os limites, né? A minha filhada, minha sobrinha, ela é minha aluna há anos já, né? E uma vez meu irmão falou assim, ela tá virando umas coisas lá em casa, tô com medo dela se machucar. E aí eu falei para ele, pode ter certeza que ela já sabe o limite dela. Né? E nunca se machucou, graças a Deus. É claro que pode acontecer como qualquer outra aula, né? Mas é muito importante fazer a proteção, ter esse cuidado e fazer os alunos se conscientizarem. Aí um ajuda o outro quando é necessário, sabe? É bem bacana. É todo um processo mesmo pedagógico, né? E quanta coisa envolvida, né, nessa ginástica, né? Eu falei porque a gente tenta visualizar, como a gente não conhece... Sim. Como você falou, flexibilidade, tem força, tem a parte aeróbica. Sim. Muito interessante. E outra coisa que é legal falar apesar dela não ser tão conhecida aqui na nossa região, né? Não está na mídia, infelizmente, né? Mas, assim, nós temos eventos grandes nacionais, né? Nós temos... algumas universidades fazem festivais. A Unicamp sempre faz a FEF, né? Festival, todo ano. Eu participei de um festival, né, um Fórum Internacional de Ginástica para Todos, que acontece no Sesc Campinas, organizado pela FEF, e não aconteceu no ano 2020, mas nós participamos em 2018. E assim, foi um divisor de águas, né? Eu levei o grupo Ginástica Unital na época. Mas é possível levar até os meus alunos, porque assim, é gratuito, né? Só é pago se você quiser fazer cursos, mas é um valor acessível. Puxa então vida. É muito bacana. E existem festivais a nível internacional, fora do país, com a proporção de uma Olimpíada, né? Que é o Ginastrada. E pouca gente sabe disso. Aí eu falo que o legal da GPT é assim, quando eu, né, uma pessoa normal, poderia ir para uma Olimpíada competindo. Né? Você tem que começar desde criança, e mesmo assim chegar no alto rendimento. A oportunidade não é para todos, né? E dentro da GPT existe a possibilidade. É claro que o mais difícil para nós é o valor, é o custo, né, de uma viagem. Ela sempre acontece na Europa.
Sim, até em 2021 vai ter... Não, desculpa, 2023 vai acontecer de novo. 2023 vai a cada acontecer? 4 anos, assim como as Olimpíadas, né? E é um evento muito grande e muitas pessoas não estão sabendo, não está na mídia. Então, quanto mais a gente divulgar, a gente falar da prática, melhor. Nossa, que interessante, na Europa. É fantástico. Se você vê os vídeos, você fica encantada. Quanta coisa boa, né? Eu Sim. falo, por isso que aqui é o radar do movimento, onde a gente tá atrás, detectando tudo que é movimento. E tem muita coisa boa, gente, pra gente poder fazer, Sim. né? E eu agradeço de coração. Imagina. Infelizmente, o papo tá tão bom. Tem muita coisa boa para falar sobre essa modalidade, sobre a sua prática, sua vivência. Parabéns, viu, pelo trabalho incrível. Que você começa por você, a professora, pelas nossas crianças. Então, o mundão aí precisa muito de você, tá bom? Agora eu deixo as palavras para você, tá? Pode falar com o pessoal, deixar os seus contatos. As câmeras são suas, tá bom? Queria agradecer o convite, né? Esse espaço aqui para falar um pouquinho do meu trabalho. Me coloco à disposição de quem quiser conhecer um pouquinho, né? Estou me inserindo cada vez mais nesse universo. Eu tenho mais muitos professores aí que já trabalham na área. Mas eu me coloco à disposição de quem quiser conhecer um pouco mais, conhecer o trabalho que eu faço na universidade, com a minha equipe, né? O meu Instagram é Lídia Cardamone, o meu pessoal, mas tenho da ginástica que é Gym Lídia Cardamone, GYM Lídia Cardamone. E aí, me coloco à disposição de vocês aí sempre que precisar, tá bom? Mas é muito legal poder divulgar, isso para mim é muito importante também. Isso, muito obrigada. Ficamos aqui com o nosso programa Radar do Movimento. Tá com a criança aí no sofá? Já sabem, ginástica para todos. Até mais.